Então vamos começar falando sobre regeneração hepática. Então qual que é o conceito que a gente tem sobre regeneração hepática? De que o fígado se regenera depois de uma hepatectomia parcial, certo? Então acho que, não sei se olha, uma ressecção de 60% do fígado e o fígado se duplica em um mês. Então a gente tem esse mecanismo compensador ou hiperplasia compensadora. Hiperplasia a gente sabe que é o aumento da massa celular de um tecido, mas não em número, não no tamanho de células, mas sim no número de células presentes no tecido, certo? Então a gente tem um número muito maior de células se proliferando no tecido hepático depois de uma hepatectomia. E aí aqui a gente tem imagens, né? Imagens de tomografia de tórax, onde a gente consegue observar um fígado aqui na nossa imagem superior direita, a gente consegue observar marcada em amarelo a parte do fígado ou a porção do fígado que ia ser retirada realmente, extraída. E aí, na nossa última imagem, na imagem C, a gente observa um fígado que sofreu hiperplasia, mas pelo lado direito. Então, como que a gente explica isso? O que acontece? Então, se a gente observar aqui um fígado, observando o lóbulo direito, o lóbulo esquerdo e o lóbulo médio, e a gente retirar aqui o nosso lóbulo médio e o lóbulo esquerdo, a gente vai ter uma regeneração, mas dos lóbulos que sobraram, né? Não vão se formar novamente os lóbulos que já estavam no fígado, o lóbulo, no caso, o lóbulo médio aqui e o nosso lóbulo esquerdo. Não, a regeneração passa por um outro processo, que é de hiperplasia, mas os lóbulos que já estavam lá, né? Já estavam, inclusive, divididos, né, por cápsulas, pelas próprias divisões anatômicas do fígado mesmo. Então a gente vai ver aqui que a regeneração, se a gente extirpar o lóbulo médio e o lóbulo esquerdo, a gente vai ter regeneração com hiperplasia do lóbulo direito e do lóbulo caudado, né? Então a gente vê um lóbulo direito em hiperplasia e um lóbulo caudado em hiperplasia, e eles vão ocupar toda a cavidade que foi extirpada, certo? E aí como é que o fígado vai entrar nesse processo de regeneração? Bom, a gente já sabe que a gente tem aquele ponto de restrição, né? E aquele ponto de restrição ele vai sofrer ação de várias moléculas, né? Ele vai sofrer ação de moléculas de fatores de crescimento, vai sofrer ação de hepatocyte growth factor, vai sofrer ação de endothelial growth factor, vai. E aí a gente tem que para o fígado ele vai sofrer ação em específico de interleucina 6. Então a gente vai ter hepatocyte growth factor e interleucina 6 produzidas no fígado por células não parenquimatosas, que vão estimular aí a saída do fígado dessa posição em G0, porque ele é uma célula quiescente, certo? Então a saída do fígado dessa posição em G0 para a entrada do fígado na posição em G1. E aí de G1 para S a gente vai ter que ter a estimulação por vários outros fatores de crescimento. Então, quais vão ser esses fatores de crescimento? Sobretudo, tumoral necrosis factor, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interleucina 6, e alguns componentes do sistema de complemento. Quando que o fígado para? Quando é que ele para de crescer? Quando a gente vai ter a expressão dos inibidores de crescimento, como o Transforming Growth Factor beta. Lembrar que é o Transforming Growth Factor beta que é inibidor de crescimento, certo? Então a gente vai ter o fígado parando de se reproduzir, parando de entrar em divisão mitótica, depois sob estímulo de inibidores de crescimento como o Transforming Growth Factor beta. Uma informação a se adicionar muito importante é que, além de hepatocyte growth factor, a gente vai ter o Transforming Growth Factor alpha estimulando também a regeneração. Então o Transforming Growth Factor beta vai inibir numa fase final, né? A gente vai ter a expressão desse gene numa fase final, desse fator de crescimento, mas o fator de crescimento transformante alfa, ele vai participar também
no processo de estimular a entrada dos hepatocitos na fase G1, sintetizadora e mitótica, G2 e mitótica. A gente vai ter também um muito difícil de falar, Heparin Binding Epidermal Growth Factor, que é fator de crescimento ligador de heparina parecido ao fator de crescimento epidérmico, certo? E algumas outras moléculas como a noradrenalina, serotonina, insulina, hormônios tiroideias, T3, T4, obviamente, né? Porque a gente imagina que na produção de novas células a gente tem a ação dessas moléculas das hormonas tiroides, T3, T4, e hormônio de crescimento, né? Growth Hormone, GH. Vão se comportar então como coadjuvantes nesse nosso processo do fígado em se regenerar, tá ok? Então essas vão ser as informações sobre regeneração do fígado. Muito interessante a gente compreender que o fígado se regenera muito rápido, em até um mês ele se regenerou, né, por um processo que a gente vai chamar de hiperplasia compensadora, né? Aumento no número de células, e não no tamanho das células, mas aumento de massa no número de células, ok? Que é ao contrário de hipertrofia, que é aumento de massa no tamanho das células, certo? Entrando em mais um conceito, de que a onda de replicação dos hepatocitos está sincronizada e segue de uma replicação sincrônica das células não parenquimatosas. Então a gente vai ter primeiro aí as células de Kupfer sendo replicadas, depois células endoteliais sendo replicadas, depois células estreladas sendo replicadas, todas elas fazendo parte não fazendo parte do parênquima, né, sendo mesenquimatosas. E a gente vai ter depois a regeneração do parênquima, né? Dos hepatocitos propriamente ditos, para a gente ter uma produção de uma imagem como essa, né? A gente vê aqui um fígado extirpado, né? Uma porção do fígado que seria extirpada, e depois ela crescendo pro outro lado, na verdade, né? Então aqui, olha, a gente tem a imagem no mesmo, aparentemente no mesmo paciente, conforme está citando esse texto aqui embaixo. Então a gente vê essa região mais direita e posterior do nosso fígado, esquerda não, né? Mais direita e posterior do nosso fígado foi extirpada, e aí o fígado cresceu para o lado contralateral. Muito interessante que quem sofre hiperplasia é o lado que sobrou, né? E aí ele vai para o lado em que ele está predisposto aí, ok?